Então, boa noite para vocês aí. Vamos começar a falar aqui já de gestão, tá? De empresa rural. Então, a gente falou de uma ferramenta, né? Basicamente, que é PDCA e PDSA, né? Uma ferramenta administrativa. Então, agora a gente vai começar a ver realmente como é as relações de uma propriedade rural. Então vamos iniciar o seguinte, né? Primeira pergunta que podemos fazer é: como deve ser feita uma gestão de uma empresa rural? Como que um proprietário de uma empresa rural pode entrar nesse negócio? Como que essa empresa pode ter essa gestão, esse controle, né? Então a gente vai começar a falar sobre isso aí, né? Então assim, ó, muitas pessoas devem ouvir, né? Como um proprietário de uma fazenda ou de uma pequena área rural pode ter uma gestão, né? Então essa é a pergunta que fica na cabeça de todos, né? Então vamos tratar de maneira bem sucinta, né? Então assim, a maneira mais eficiente de utilização dos recursos de uma empresa rural conforme os objetivos do seu proprietário. Então vejam que temos algumas palavras que estão grifadas aqui, ó: eficiente, recursos, né? Então, a gente vai explorar bem essas relações, né? Essa palavra aí, recurso, né? O que são esses recursos? Para que servem esses recursos, né? Como eles são trabalhados? Então, primeira coisa que nós podemos dizer é que uma empresa rural, e aí a gente abrange, seja ela familiar ou patronal, é integrada por um conjunto de recursos. E isso é chamado de fator de produção, tá? E esses fatores de produção, nós temos três principais: terra, capital e trabalho, tá? Terra, capital e trabalho. Então, vamos lá. Quando se trata de uma empresa rural, a gente vai trabalhar, vai sinalizar com recursos. E o que são esses recursos? Estão baseados em três fatores: terra, capital e trabalho. Aonde a terra, né, obviamente, é aonde vai ser aplicado os capitais. E aonde nós teremos o nosso trabalho para quê? Para obter a produção. E esse é o fator mais importante, que é o que? A terra. Sem a terra, como é que nós iremos produzir, né? Então esse é o fator principal aí numa gestão rural, tá? Depois nós temos os capitais ou capital. Então o capital, ele representa o que? O conjunto de bens colocados sobre a terra. Então nós temos agora a terra. Agora o que vai acima dessa terra, né? Vão ser, por exemplo, maquinários, eu tenho galpões, uma determinada estrutura, como vocês estão vendo essa imagem à direita. Então, nós teremos isso com o objetivo de que? Aumentar a produtividade e facilitar e melhorar a qualidade do trabalho humano. Então, nós temos estes recursos para facilitar o trabalho humano. Então, lembrem lá nos primórdios que uma pessoa que tinha uma propriedade rural e queria plantar alguma coisa, ela utilizava um equipamento chamado arado, né? Hoje, pela tecnologia, o avanço, nós temos maquinários muito mais tecnológicos e potentes, além de toda a estrutura que envolve uma propriedade rural. E aí vem uma outra parte que não é menos importante que as outras, que é o que? O capital.
E aí esse capital nós teremos o que? Por exemplo, benfeitorias. Então, em cima da terra, o que, que nós teremos de benfeitorias naquela terra? Galpões, casas, instalações de diversas maneiras, né? Máquinas e implementos agrícolas, animais de produção, então bovinos de cria, bovinos de leite, suínos, aves. E aí com isso teremos também os insumos agropecuários, que são o que? As sementes, corretivos de solo, fertilizantes defensivos agrícolas e pecuários e a própria alimentação. E aí o capital pode ser dividido em capital fixo e capital circulante, tá? Depois a gente vai voltar nesse tema de capital fixo e circulante. O trabalho é o conjunto de atividades desempenhadas pelo homem. Então nós temos a terra, nós temos as máquinas, certo? E agora nós vamos o que? Fazer o trabalho. Então agora temos que desempenhar a nossa função na terra. Beleza? Até aí, tranquilo? Perguntas? Então guardem suas perguntas para a nossa live daqui a pouco, né? Nós podemos fazer, certo? E aí, vem essas duas imagens, né? Uma imagem, podemos dizer, um empresário. Eu tenho empresário rural e tenho o proprietário mesmo, né? Uma terra sofrida até, né? E aí, qual a relação entre eles, né? Quem é o empresário rural? Quem será que se qualifica como empresário rural? Quem precisa de gestão de empresa? Então, qual dos dois precisa? Veja que eu tenho aqui um produtor, provavelmente de soja, um parque de maquinários e tudo mais, e aqui eu tenho o famoso lavrador, né? Então, quem precisa de gestão, né? Então, a gente vai começar a entrar nessa questão, né? Quem faz a gestão? Como deve ser feita a gestão? Para que será feita a gestão? Então a gente vai lá. Vamos conscientizar como empresa rural, unidade de produção, que são exercidas atividades que dizem respeito a culturas agrícolas, criação de animais e culturas florestais, com a finalidade de obter a renda. Tá? Então veja, nós teremos as atividades. Nessas atividades serão divididas em culturas agrícolas, criação de animais e culturas florestais, e a obtenção a finalidade é obter renda. Mas não deixando de lado uma importante relação que hoje é muito evidenciado, que é a sustentabilidade, tá? Então assim, nós devemos fazer, mas sem agredir tanto o meio ambiente. Devemos produzir sim, porém não devemos prejudicar o meio ambiente, tá? Não, parte importante. Então vamos, quais serão as diferenças entre esses dois caras? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó, o produtor rural e o empresário, né? Basicamente as duas diferenças entre eles aqui, ó. Então vamos lá. Nosso produtor tradicional, a visão dele é pontual. Já o empresário, ele tem uma visão sistêmica. Então é aquela famosa frase, visão além do alcance, né? Como é gerenciado o seu negócio? Então normalmente ele põe o que? O filho, os filhos, né? Esposa ou algum outro parente, né? Então é uma situação familiar. Já o empresário rural não, ele vê aquilo como um negócio, tá? Vê aquilo como um negócio para lucratividade. O planejamento. Então veja, um produtor tradicional, ele tem aquilo na cabeça. Ele já tem uma ideia. Então assim, devido a uma vasta experiência, né, de repetição, que aí ele fica com aquele negócio na cabeça, tá? Já o empresário rural não, ele documenta toda a sua relação de produção, tudo está formalizado. Então assim,
Qual a diferença? Digamos que no produtor tradicional, se aquela pessoa falece ou não tem condições mais de trabalhar, é tudo perdido, né? Porém, já no empresário rural, não. As pessoas podem ser trocadas, mas os processos continuam, tá? Estrutura gerencial, então, não existe, né? Um produtor tradicional não existe. Já no empresário rural, ele é muito claro. Controles gerenciais e tomadas de decisões também a gente vê muitas diferenças, né? Ó, tanto é que controles gerenciais eles praticamente não existem, né? Já numa empresa rural é muito forte a cobrança, tá? As tomadas de decisão são baseadas pelo quê? Por sentimento no produtor rural. Já no empresário são baseadas em controles. Lembra do PDCA? Verificar, controlar. Então ele toma uma decisão baseada em números, em dados estatísticos. Métricas de desempenho, tanto operacional e financeiro. Inexistente para um produtor tradicional, já no empresário rural é sempre analisado. Métricas são os desempenhos. Então, como está o desempenho de determinado setor, como está o desempenho de determinada máquina, e se eu tratar de um grupo de fazendas, como está o desempenho de uma determinada fazenda. Então, são as métricas que são avaliadas, tá? Conta bancária, falando de termos financeiros, vejam que no produtor rural ele tem a conta dele e aí é tudo misturado. Como assim? A compra do mercado do mês e os gastos que ele tem com agrotóxicos, defensivos, é tudo junto. Já no empresário ele tem, vamos considerar assim, contas separadas. O que é da empresa é da empresa. O que é pessoal é pessoal. Tá? Base para premiações dos colaboradores. Então, aí é baseado em produtividade no produtor rural. Se você conseguiu, ele acerta na hora, né? Já no empresário rural é definido muito antes essas relações. E em relação à consultoria, né, a gente sabe que nesses pequenos produtores não existe uma consultoria, né? E no empresário rural é obrigatório termos consultorias, tá? O que faz uma propriedade ter um sucesso financeiro? Então, vamos pensar o seguinte: o que vocês acreditam que faz com que uma propriedade tenha sucesso financeiro? Então, o que você acha que faz sucesso financeiro a uma propriedade? Seria uma boa gestão dos recursos. Nós vimos lá atrás o que são recursos, né? Nós vimos lá atrás o que é recursos. Porque se você fizer uma boa gestão dos recursos, é garantia de uma boa gestão em todos os seus processos. Como é a gestão nas empresas e estabelecimentos rurais? Então, assim, ó, eu vou deixar essa pergunta para vocês. Essa pergunta aqui eu vou deixar para vocês, que aí daqui a pouco, quando a gente entrar, a gente vai discutir sobre isso, tá? Então, eu deixo essa pergunta para vocês, para que vocês possam me responder mais tarde, beleza? Então, ó, até daqui a pouco, hein?